Salve, salve, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos de programa esportivo do Mesa de Debates, aonde falaremos aqui um pouco sobre as notícias do mundo do esporte, né? E temos bastante coisa aí para falar relacionada ao futebol. E no programa de hoje eu quero dedicar, né, uma grande parte aí desse programa para falar de um caso bem lamentável que ocorreu nas redes sociais e falar aqui o meu posicionamento. Estamos falando aqui, né, da página do Davi Luza Lopes, né? O Davi é um garoto que vem de 12, 13 anos, que vem se destacando na, nas redes sociais. Eu, particularmente, gosto muito do trabalho que ele faz, é um trabalho aí bastante sério, um trabalho bastante comprometido. E, e o Davi, ele meio que nada contra a corrente, né? Ao mostrar um lado de um futebol que boa parte aí das pessoas aí da idade dele não liga muito, né? Que é o futebol aí da segunda divisão, terceira divisão e tudo mais. Tanto é que ele torce aí para Portuguesa Santista, Portuguesa de Esportes, né? Não é Portuguesa Santista, é Portuguesa aí da cidade de São Paulo, né? Eu acho bastante interessante porque a gente vive uma onda, né, de exaltar muito os torneios da Europa, né? A criançada exaltar muito Messi, Cristiano Ronaldo e tudo mais, e até compreensível porque são, né, jogadores aí icônicos, mas a criançada acaba meio que esquecendo aí do futebol é, que existe aí no seu próprio país. E mais do que isso, o futebol que existe na sua própria cidade, né? Até porque garanto aí que menos de 10% desses jovens vão a estádios como Santiago Bernabéu e, né, Camp Nou, qualquer coisa do tipo. E o Davi nada um pouco contra a corrente, porque ele mostra o futebol brasileiro como ele é mesmo, né? Mostrando aí, né, jogos de, né, segunda, terceira divisão do Paulista e até mesmo aí jogos aí da quarta, né, divisão. Um trabalho muito legal, né, que ele faz. Já tive a oportunidade de trocar, né, mensagem com ele uma, duas vezes. Perguntei se ele conhecia o Martins Pereira e ele falou que conhecia, né, o estádio. Enfim, né? Porém, sempre tem aquela pessoa que, né, não deveria existir, digamos assim, mas infelizmente essa pessoa acaba existindo. O Davi, né, ele é torcedor da Portuguesa e tudo mais, mas assim, seguindo né, a, a linha de alguns influencers, e cito aqui o Beto Oliver, que eu tive a oportunidade de conhecer no Martins Pereira, né, nesse Campeonato Paulista da Série A2 esse ano. Ele veste camisetas de outros clubes.
e ele vai ver jogos de outros clubes. Ele foi ver jogo, né, do São Paulo, vestindo a camiseta do São Paulo. Ele foi ver jogo da Sul-Americana do Corinthians, vestindo a camiseta do Corinthians. E, né, isso causou um desagrado numa moça, uma moça adulta, que chegou a ameaçar uma criança de 12 anos ah, por conta dessa pessoa, por conta dele estar vestindo camisetas de clubes e principalmente clubes rivais. Eu penso o seguinte, primeiramente está errado porque é uma criança de 12 anos e eu acho que esse debate, né, ele nem deveria muito existir. Mas já que existe, vamos lá. Eu, pessoalmente falando, não vestiria a camiseta de clube rival, né? Eu me limito a, a vestir camiseta do São Paulo, que é o principal time que eu torço, pro camiseta do São José Esporte Clube, que é o, digamos assim, é o meu segundo time, né, por conta de eu ser da cidade de São José dos Campos. E a camiseta aí do Brasil de Pelotas, né? O Grêmio Esportivo Brasil, que é um time aí que eu tenho, né, um carinho muito grande. Eu até vestiria camisetas de outros clubes, como, né, o esporte, mas, né, eu me limito a vestir camiseta aí desses três clubes, né? E, né, e particularmente falando, não vestiria camiseta de rival, coisa do tipo. Mas isso tem a ver, né, com a formação e a relação que eu tenho com o futebol, né? E, né, que me faz a ter esse tipo de postura. Porém, a relação que eu tenho com o futebol e com o clube que eu torço é diferente, pode ser diferente com a relação que o Davi e outras pessoas, né, que é do meio tem com o futebol. O Davi tem uma relação diferente, né, com o futebol do que eu tenho. E tá tudo bem em relação a isso, né? Ele não tá errado, assim, em vestir camiseta de outros clubes, né? Até porque ele não veste sem um propósito, mas sim ele veste por conta, né, do trabalho que ele tem nas redes sociais e tá tudo bem em relação a isso, né? O que não tá tudo bem é uma moça que que ameaça uma criança de 12, 13 anos por vestir uma camiseta de outro clube, uma moça adulta, e pasmem, né, que pede para a torcida organizada, né, da Portuguesa, a Leões da Fabulosa, querer tirar satisfação com um moleque de 12, 13 anos de idade. Isso aí é um tremendo, né, de um grande absurdo, né? Um tremendo de um grande absurdo. Isso não pode acontecer. Enfim, pessoalmente falando, espero que o Davi continua entregando aí o seu trabalho, continua entregando aí o seu conteúdo, né? Que é bastante interessante, conforme eu falei. É um conteúdo que foge um pouco, né, dessa coisa europeia, né, de Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Vinícius Júnior, coisas do tipo, né, e mostra o verdadeiro futebol brasileiro, né, algo que tem que ser exaltado, né, porque às vezes
o garoto gosta de futebol, mas liga mais para o Real Madrid do que para o clube da sua cidade, né? E sendo que ele poderia ter uma experiência diferente, né? Acompanhando, né, jogos aí da cidade onde que ele mora. Enfim, né? Dando sequência aqui no nosso trabalho, né, aqui no nosso programa esportivo do Mesa de Debates, falar um pouco aí do São Paulo, que, né, depois do empate aí do Aliança Lima, que a gente já falou, né, aqui no canal, o São Paulo ganhou fora de casa aí do Libertad por 2-0. O grande destaque, né, que eu queria colocar aqui é o Matheus Alves e o Lucas Ferreira. Parece que a atuação desses dois jogadores, né, da categoria de base deu liga, né, pro time do São Paulo. É bastante importante isso e vem cumprindo muito bem, na minha opinião, a ausência do Lucas Moura e do Oscar, ambos aí se recuperando de lesões. É claro que, né, quando o Lucas Moura e o Oscar voltarem, né, a jogar, é claro que o Matheus Alves e o Lucas Ferreira, pela lógica, serão reservas. Mas, mas o São Paulo está bem servido aí na reserva com esses dois jogadores, né? E o São Paulo ganhou de 2-0, um gol aí do Lucas Ferreira, né, no segundo tempo, depois o André Silva marcou. O Libertad desperdiçou um pênalti mal batido, né, que poderia ter colocado o Libertad no jogo, mas, né, acabou mais desmoralizando a equipe. E, sendo bem sincero, o São Paulo aí tá muito bem encaminhado a sua classificação para a próxima fase, porque o São Paulo agora pega o Aliança Lima fora de casa, que, sendo bem sincero, né, dá para ganhar, não é um bicho de sete cabeças, mesmo com um empate aí no que teve no Morumbi, e pega o Talheres e o Libertad dentro do Morumbi, né? O Talheres e o Libertad que o São Paulo ganhou fora de casa, né? Tanto na Argentina e tanto no Paraguai. E o e tá com a classificação aí bastante encaminhada para a próxima fase, né? E acabou de terminar também, importante colocar, o, o jogo aí São Paulo e Ceará, que o São Paulo aí jogou com os reservas. Rian Francisco, né? Finalmente aí jogou aí como titular, jogou até o segundo tempo e parece que o jogador estava com cãibra e por isso não entrou até o final no jogo, mas beleza. E o São Paulo aí conseguiu um empate de 1-1. Porém, né, mostrando aí que o São Paulo pode lutar aí por coisas aí bastante importantes aí no Brasileirão. É, agora saindo da Série A e indo para a Série D, né, falar aqui do Grêmio Esportivo Brasil, o Brasil de Pelotas, que jogou fora de casa no Paraná contra a equipe do Azures e perdeu aí por 1-0, né? Lembrando que o time do Brasil de Pelotas tá bastante renovado ao que era o fiasco que foi o Campeonato Gaúcho desse ano, da qual o Brasil infelizmente, foi rebaixado. Então, meus amigos, eu acho que é só isso, só.
Estamos encerrando aqui mais um programa do esportivo do Mesa de Debates. Um forte abraço a todo mundo e fui!